Bem-vindos, acelerados! Hoje nós saímos dos estúdios da Vale TV e viemos aqui na Mamute Câmbios Automáticos, falar sobre câmbio automático, falar sobre como dirigir o seu carro com o câmbio automático. Tudo isso vai ter hoje no programa, direto aqui da sede da Mamute, aqui em Novo Hamburgo. Não deixando de lembrar dos nossos patrocinadores, patrocinador Master Abro Lubrificantes, está contigo sempre. Lubrificantes de alta qualidade, alta performance, não dá para deixar de usar um produto de qualidade dessa. Então, fique por dentro, siga lá as redes sociais, Abro Lubrificantes, Léos Distribuidora, para ter aí na tua loja. E também o nosso apoiador Jonas Rodas e Pneus. Pensou em rodas, pensou em pneus, Jonas Rodas e Pneus. Vamos lá então agora, porque o assunto é câmbio automático. Eu te convido para vir comigo e vamos estudar, vamos entrar nesse mundo. Câmbio automático, troca de óleo de câmbio automático. Qual o modelo certo de veículo comprar quando eu quero comprar o meu primeiro carro com câmbio automático? Tem essa dúvida? Então se liga e vem comigo! Não tem como a gente falar sobre câmbio automático e deixar de fora o óleo, pois o óleo é fundamental para a vida útil do câmbio automático. Agora eu vou estar mostrando aqui alguns tipos de fluido, tá? Esses tipos de fluido aqui, aqui a gente tem fluido novo, tá? Translúcido, né? Uma fluidez ótima. A gente tem aqui um fluido que não está nada translúcido, como dá para ver. Ele está sujo, ele tem aqui partículas, ele tem cheiro muito forte de um óleo usado, um óleo já queimado, tá? E também eu vou estar falando sobre a mistura de óleo com água. Isso mesmo, parece mágica, né? Porque pela ciência, óleo e água não se misturam. Alguns câmbios conseguem fazer essas experiências para nós, misturar óleo e água, virar tudo uma coisa só. Então, pessoal, começando sobre o câmbio com o óleo limpo. O óleo do câmbio totalmente limpo, totalmente translúcido, vermelho. O que a gente tem? A gente não tem nada de fuligem nele. Logo, dentro do câmbio, ele vai estar funcionando sem nada de abrasivo, com todas as propriedades químicas intactas para trazer uma boa lubrificação, uma boa troca de calor, que é muito importante, e também sem essas fuligens, sem o abrasivo, ele não vai desgastar o câmbio prematuramente. Por que hoje aqui na Mamute, como muitas oficinas que trabalham com câmbio automático por aí, estão lotadas? Muitos câmbios que a gente já vai estar mostrando, os câmbios na bancada, com desgastes, com defeitos. O principal problema, o principal defeito do carro não está muitas vezes no carro, e sim no próprio dono do carro. Isso mesmo, o dono do carro que deixa o óleo ficar assim, o óleo do câmbio, ao invés dele limpo. A troca de óleo, na grande maioria, na geral do câmbio automático, nós recomendamos que seja feita a cada 50 mil quilômetros ou 2, no máximo 3 anos de uso. Por que isso? Para o óleo se manter limpo, se manter em dia, se manter com a saúde dele em dia, para que o câmbio se mantenha com uma vida útil bacana e prolongada, não venha a ter problemas como esse que eu vou estar mostrando aqui agora, com alguns câmbios, alguns componentes aqui na bancada que eu tenho já para mostrar para vocês. Então, devido à troca de óleo, a falta da troca de óleo, como a gente estava falando, o óleo abrasivo, o que acontece? Aqui eu estou com uma correia de um conjunto CVT, que equipa carros principalmente da linha Honda, linha Toyota. Toyota Corolla, Honda Civic, Honda Fit, HR-V, são carros aí que são equipados com o câmbio CVT, que dentro do câmbio CVT, uma das peças principais é a correia.
Essa correia aqui, trabalhando num conjunto de polias, ela toca todo o peso do carro. E ela trabalha em polias de aço. Quando este aço aqui faz o contato com o aço das polias e está abrasivo com óleo sujo, o que nós temos, pessoal? O seu carro começa a desgastar lá dentro a correia, soltar mais fuligem ainda e desgastar de uma maneira precoce. Ocorre o quê? Por volta, geralmente, 100 e poucos mil km, às vezes até muito antes, essa correia ela começa a desgastar, ela passa por esse estágio aqui, vocês veem que ela chega a alargar de tanto que ela desgasta os elos, o material também começa a destemperar devido a sobrecalor, o calor sobe demais devido ao óleo estar abrasivo e muito contato metal com metal, desgasta mais ainda e chega neste ponto aqui, ó. Aqui vem parar na oficina, tá? Por que acontece isso dentro de um câmbio automático CVT? Ó, isso aqui nada mais é do que os elos da correia, todos desmembrados aqui, tá? Por que acontece isso? Simplesmente, na grande maioria das vezes, por causa da falta da troca do óleo. Por isso que nós, profissionais especializados em câmbio automático, nós sempre recomendamos e batemos muito na tecla da troca de óleo. Por quê? Pelo bem do teu carro, meu amigo que tem um câmbio automático, tem um câmbio aí um Toyota Corolla, que tem uma HR-V, um Honda Civic, o carro é muito bom, mas ele precisa de cuidados, ele precisa de uma manutenção, ele precisa de uma troca de óleo do câmbio automático para não acontecer isso aqui. Uma surpresa, do nada o teu carro precisa vir para a oficina, às vezes passar 1, 2, 3 semanas para abrir o câmbio, fazer toda a correção, troca de peças e gastar um valor às vezes bem alto. Pessoal, também eu tenho aqui, tá, para mostrar um corpo de válvulas, tá? Esse corpo de válvulas aqui é um corpo de válvulas de i30, um Hyundai i30, equipado com um câmbio A4 CF1, que é o que? Um câmbio automático de 4 velocidades, que ele é muito bom, robusto, tá? As peças dele, depois a gente vai estar mostrando alguma coisa similar ali já no próximo take. Mas por que esses corpos de válvulas aqui dão bastante problema? Uma, falta da troca de óleo, que eu vou bater muito nessa tecla, tá? Porque é o principal motivo em disparada. Posso dizer hoje que a cada 20 carros que vem aqui com um problema de câmbio automático, 18 deles, no mínimo, só vem para a oficina fazer uma corretiva porque não passou por preventivas, não passou pela troca de óleo que eu recomendei lá a cada 50 mil quilômetros. Aqui a gente tem o corpo de válvulas de um Hyundai i30 e aqui a gente tem um corpo de válvulas que hoje está sendo muito falado, problemas no câmbio 6R80 Ranger, Ford Ranger dando problema, carro 2018, 19, 20, baixa quilometragem, 70, 80 mil km e o câmbio dando pau. Por quê? A gente vem tendo problemas de corpo de válvulas, também muitas vezes pela falta da troca de óleo, mas também muitas vezes por problema nos componentes. Uma baixa qualidade nos componentes lá na fabricação e quando chega numa certa quilometragem, com a troca de óleo não feita também, colaborando para isso, esses defeitos ocorrem mesmo. Começam com trancos, então se tu tem aí uma Ranger, tem uma Hilux, tem uma Amarok com câmbio automático, dá uma prestada de atenção se porventura não está começando ali nas trocas de marcha, principalmente de primeira para segunda, segunda para terceira, não está tendo alguns trancos, um solavanco, sentindo um soquinho quando a marcha engata. Isso pode ser um primeiro sintoma de um problema que está começando a acontecer no teu câmbio. Tu consegue evitar que isso se estenda para algo pior, para perder todo o câmbio automático, tem que fazer um reparo completo, indo para uma oficina especializada, procurando alguém que entende mesmo do assunto, para corrigir o problema logo no início, que muitas vezes é troca dos solenoides, tá? Que aqui a gente tem os solenoides que são responsáveis pelas trocas de marcha, e muitas vezes esses caras aqui começam a gerar problemas de tranco nas trocas de marcha. Posteriormente, eles vêm, às vezes, a
queimar o câmbio automático por completo e até parar de rodar. Não deixa isso acontecer. Corre para uma oficina especializada em câmbio, se tiver algum tranco aí, para corrigir eles logo no início. Vem comigo, vamos para outra. Então, meu amigo, aqui na Mamute hoje a gente tem vários carros, vários câmbios também já nas nossas bancadas, nos nossos laboratórios por aí, em trabalho, com os técnicos trabalhando e tudo mais. E aqui eu tô com um câmbio que ele tá na bancada, pronto para o técnico assumir e começar a fazer a desmontagem dele. Esse aqui é um câmbio automático de um Fusion. Um Fusion que por que ele tá aqui? Porque faltou a manutenção e acabou acontecendo o quê? Misturando água dentro do câmbio. Essa mistura, quando ocorre, ela termina com os discos de composite, deteriora. E aí o carro não roda mais, começa a ter patinagens e acaba aqui na bancada para ser operado e voltar à vida útil dele depois de uma boa reparação, troca de alguns componentes aí. Um câmbio de spin. Um câmbio 6T30, um câmbio 6 velocidades spin. Esse aqui já está pronto, esse aqui já passou por todos os cuidados, já foi trocado aqui componentes, carcaça do câmbio, carcaça de alumínio aqui, ela teve que ser analisada nesse caso com um microscópio digital para poder encontrar uma trinca. Nós encontramos a trinca, foi substituído, a carcaça foi substituído alguma parte interna do câmbio aqui, tambor traseiro, alguns discos, alguns componentes, e esse aqui já está prontinho, já está com um selo, tudo certo para ser instalado no carro. Esse aqui na verdade vai ser instalado no carro lá em uma oficina parceira que retirou o câmbio lá e nos trouxe, forneceu o câmbio para a gente fazer a nossa parte técnica de bancada. Aqui logo ao lado a gente tem também está pronto com os componentes trocados já. Aqui todos os componentes novos, originais, deste câmbio que é um câmbio Dual Logic. Um câmbio que equipa um Fiat Linea. Você que gosta de um automatizado, Fiat, Volkswagen, tá? Esse aqui é o sistema Dual Logic da Fiat, tá? Aqui já está também com o atuador de embreagem novo, original. Lá no carro já tem uma embreagem nova instalada. Esse carro aqui também é gerado muitos problemas devido à bateria. Isso mesmo, tensão de bateria às vezes cai e queima componentes, tá? Aqui não houve a necessidade de trocar componentes eletrônicos, como solenoides, mas muitas vezes é preciso. Por quê? Esses caras começam a descalibrar, gerar problemas e gerar também desgaste nos outros componentes que dependem dele para um bom funcionamento. Aqui vê que já está com óleo novo, limpo, original, tudo descontaminado. Quando chegou na bancada para conserto não estava assim, porque esse carro também faltava manutenção preventiva. Falando em diagnóstico para um câmbio Dual Logic, oficinas especializadas como a Mamute utilizam de máquinas, tá? Máquinas para esses testes. Essa aqui é uma máquina que ela faz toda a simulação de testes de engate de marchas nos câmbios Dual Logic da Fiat, no câmbio iMotion da Volkswagen, entre outros. Então é muito importante para um diagnóstico correto o especialista em câmbio automático entender do funcionamento do veículo, do funcionamento do câmbio e também ter a expertise em utilizar ferramenta correta, ferramenta de qualidade, para poder entregar para o cliente essa qualidade de saber o real problema do câmbio, poder orçar de uma maneira correta para não trocar peças indevidas, peças que não precisam ser trocadas e também para não deixar de substituir peças que precisam ser substituídas para um funcionamento correto depois de um reparo de um câmbio Dual Logic. Tem no mercado aí um mito, muita gente que diz câmbio automatizado, câmbio Dual Logic, câmbio iMotion, depois que dá problema, não tem conserto, não fica bom. Isso é uma grande mentira. Não tem conserto e não fica bom se não fizer bem feito. Se fizer com qualidade,
utilizando peças originais, pessoal, qualquer máquina pode ser consertada, pode ser restaurada para um estado de seminova, quase nova. Precisa ser feito da maneira correta, com a técnica correta, utilizando as peças corretas e fazer com capricho. Então, é muito importante não, né, quando falam aí que o teu carro, o teu Dualogic, o teu iMotion, o teu automatizado, ele não tá legal, mas não vale a pena consertar, não cai nessa fria. Vale a pena sim consertar, vale a pena deixar ele em estado bom para poder continuar usando um carro que é bom, para poder não ter mais problemas. A melhor coisa, começou a apresentar alguns defeitos, procura logo um especialista em câmbio automático que tenha expertise técnica em câmbio, no modelo do câmbio certo do teu carro, para poder fazer o reparo da maneira correta. Ok? Vamos seguir para um próximo câmbio aí? Já viu um câmbio automático aberto? O câmbio do teu carro que tu roda todo dia, ele troca todas as marchas sozinho para ti lá. Sabe como é que funciona ele? Já viu ele aberto alguma vez? Vem comigo que eu vou te mostrar. Aqui eu tenho um câmbio, um TF70 que equipa um Peugeot 2008, câmbio automático de 6 velocidades, está na bancada aqui também para conserto. Deu problema nele, mas está aqui para ser corrigido. Aqui teve um desgaste de conjunto planetário, alguns componentes, e ele está semi-aberto. Foi tirado a parte frontal aqui, carcaça frontal, para iniciar a desmontagem dele, a correção. Tem aqui o conversor de torque, para trocar aqui um conjunto planetário e fazer uma revisão neste câmbio. Aqui a gente tem um filtro, que nesse caso ele é interno, tá? Para a troca desse filtro, teria que tirar o câmbio, precisa ser removido do veículo e ser aberto o câmbio até esse estágio. Então, na troca de óleo preventiva, neste caso, esse tipo de filtro aqui, ele não é trocado, ele só é trocado quando tem cárter embaixo. Depois a gente vai estar mostrando um ali também. Então, aqui um câmbio parcialmente aberto. Vamos ver agora um totalmente aberto? Isso aí. Agora, o nosso técnico Eric vai estar mostrando para ti e falando sobre um câmbio automático na íntegra, todo ele aberto. Confere essa com a gente. Sou o Eric aqui da Mamute Câmbios Automáticos. Agora eu estou com um câmbio de uma Pajero TR4, uma 032. Como o Mamute estava falando lá no início sobre a preventiva, aqui nós temos um câmbio que sofreu sobreaquecimento, tá? Sofreu aquecimento nas borrachas, endurecimento das borrachas. Os discos de composite escureceram e perderam as suas lonas. Aqui nós temos os discos novos, tá? E fazendo um reparo completo desse câmbio, o câmbio fica 100%. Por isso que a gente sempre recomenda fazer a troca de óleo do câmbio de maneira preventiva para correr tudo certo no câmbio. Já conseguiu ver como que é um câmbio automático aberto? Matou essa curiosidade? Vamos falar sobre câmbio DSG, câmbio do Golf, câmbio das Audis, o Golf 1.4 Turbo TSI equipado com o câmbio DSG DQ200. É um câmbio DSG, um dupla embreagem, que ele trabalha com uma mecatrônica. Aqui na bancada agora, a gente tem uma máquina de testes de mecatrônica, tá? De conjunto hidráulico, que a gente consegue realizar os testes de bancada para garantir que quando estiver lá no carro do cliente, o câmbio tenha um funcionamento adequado, com trocas de marchas precisas. Vamos estar mostrando aqui agora alguns testes que esse equipamento aqui faz. A gente faz testes no conjunto hidráulico a partir da embreagem, das embreagens, aonde a gente também consegue fazer os testes de aplicação e desaplicação das marchas. Aqui na bancada com essa máquina também a gente consegue testar se tem alguma fuga de pressão em algum acumulador de pressão, em alguma placa, que essa aqui está quebrada, ó, aqui está quebrada porque a pressão em excesso que acaba acumulando aqui nesse sistema, com a falha no alumínio, gera esse tipo de defeito. Uma peça quebrada
Esse tipo de problema muitas vezes pode ser prevenido com preventiva, com revisões. Logo mais nós vamos estar mostrando direto em um Golf um teste de bateria, que é um teste simples, um teste que tu pode pedir para um eletricista automotivo fazer, uma mecânica geral, uma auto center com um aparelho de teste de bateria. Tu consegue ver se a vida útil da bateria, a saúde da bateria está bacana, para evitar problemas nos componentes eletrônicos. Componentes eletrônicos como o módulo de controle eletrônico. Aqui a gente tem componentes similares a um computador, similares a um celular. Esses componentes aqui, quando eles sofrem uma sobretensão, uma tensão muito alta ou uma queda de tensão, esses componentes queimam. Como a gente tem aqui queimado este módulo, ó. Este módulo é de um câmbio TQ500, um câmbio também DSG, um câmbio que equipa a Volkswagen Tiguan. Esse módulo ele queimou devido a problemas eletrônicos no restante do veículo. Problema na parte elétrica e também problema de bateria fez queimar esse módulo aqui. É uma peça que o valor dela não é muito baixo e é uma peça que precisou ser substituída porque não teve a manutenção preventiva de que a gente tanto fala. Uma peça eletrônica que não precisaria ser trocada se essa Tiguan, que saiu com esse módulo lá da fábrica, tivesse passado por testes de bateria em alguma oficina qualificada e tivessem substituído a bateria antes de que viesse a queimar este módulo eletrônico. Então agora falando sobre teste de bateria, vamos ver isso na prática, vamos ver como que deve ser, como que acontece um teste da bateria do veículo da forma adequada na oficina, para quando tiver aí agora no inverno frio, né? Às vezes começa a dar aquela batida de arranque e ver que as luzes do carro se apagam um pouquinho. Será que esse é o sintoma que está na hora de trocar a bateria? Ou será que precisa esperar esse sintoma? Confere aqui comigo. Câmbio automático, a gente não pode esquecer da Abro Lubrificantes. Isso mesmo, lubrificantes utilizados em diversos países do mundo inteiro e temos disponível aqui no Brasil também para uso. Então, segue agora mesmo, pesquisa ali Abro Lubrificantes e usa esse produto de qualidade, um produto americano, alta performance, alta resistência, que é um produto assim, Abro Lubrificantes, sem dúvidas. E pensou em pneus, pensou em rodas, Jonas Rodas e Pneus. Esse é o lugar certo, meu amigo. Corre e aproveita que eu tô sabendo que eles estão com promoções incríveis lá. Bora! Como a gente está falando então no câmbio DSG, aqui a gente está fazendo, o João está fazendo um teste de bateria agora, vai estar imprimindo um teste de bateria deste Golf. Um Golf que é equipado com um câmbio DSG. E um dos primeiros testes para um diagnóstico de um carro desse precisa ser o teste de bateria. Como está sendo feito aqui agora, como ele vai estar imprimindo, para quê? Para a gente mostrar para o cliente como está a vida útil da bateria. Ó, nesse caso aqui o João imprimiu, tá? Saiu um teste, vamos destacar aqui, João? Posso destacar? Então, aqui ó, o teste que o João imprimiu deu um resultado bom, resultado da bateria bom. O CCA correto, então neste Golf não precisa ser substituída a bateria, não devemos ter problemas eletrônicos devido à bateria do veículo. Além destes testes aqui, também a gente precisa examinar os fluidos, entre inúmeros testes que se faz via scanner, né? É um diagnóstico que precisa ser bem completo. O diagnóstico não pode ser negligenciado em nenhuma etapa, como testes de parâmetros com scanner, porque nesses testes a gente pode prever alguns futuros problemas.
sabendo, claro, tendo toda a expertise para ler esses parâmetros, todo o conhecimento técnico, fazer análise também dos fluidos. Aqui no câmbio DSG a gente tem dois tipos de fluido. O fluido da parte das engrenagens, tá? E o fluido da mecatrônica. Então, dois tipos de fluido que os dois precisam estar em perfeitas condições, tá? E para que isso tudo funcione bem, para que esse câmbio funcione bem, precisa que esteja a bateria ok, o fluido ok, a injeção também, o motor precisa estar passando um torque correto para o câmbio, por isso que é preciso diagnosticar como um todo, por completo. Beleza, pessoal? Vamos falar um pouquinho agora sobre gestão de uma oficina? É, isso mesmo. Agora com o Moacir Duarte, que é um cara formado em gestão, apaixonado por gestão de equipes, já trabalhou em várias empresas da indústria e hoje está aqui na Mamute fazendo a gestão da nossa equipe com muita eficiência e qualidade. Ele vai estar falando um pouquinho para nós agora sobre gestão de uma oficina. Então, Moacir, quais os principais tópicos, os principais pontos que tu pode passar para o nosso público, para a nossa audiência, para que quem é entusiasta ou quer ter uma oficina, precisa levar em conta na gestão de uma equipe de alta performance para uma oficina mecânica? No primeiro momento eu acredito, tá, que para ter uma equipe de alta performance começa pela liderança. Princípio, se eu quero uma equipe motivada, o líder tem que ser motivado. Isso. Se eu quero uma equipe de alta performance que tenha visão, eu tenho que criar essa cultura na empresa. Então se usa o conceito de espírito de propriedade, de dono. E quando a empresa começa a criar essa cultura na equipe, eles começam a trabalhar, eles começam a produzir, eles começam a ser eficientes de forma natural, se tornando não peso o que eles produzem, o que eles fazem, mas fazendo algo realmente de forma enganjada e satisfatória. Sim, isso é o principal ponto para então fazerem o que gosta, o que gostam, né? Para fazer com leveza e com a máxima qualidade. Exatamente, porque daí tu criando essa cultura de sentido de propriedade, eu começo a fazer como um dono, eu trabalho como um dono, não como um funcionário, como um operador, então isso muda completamente a visão, mas é um princípio, né? É como fala assim, qualidade não é slogan, né? Qualidade é cultura. Sim. A mesma coisa uma equipe de alta performance. Uma equipe de alta performance tu tem que investir, tu vai pegar pessoas como uma pedra, né? Tu vai pegar pessoas brutas e tem que ir lapidando o melhor de cada uma. Lembrando que cada uma tem uma habilidade diferente. E é juntando essas habilidades que tu forma uma equipe de alta performance. Forma um time que faz gol. Exatamente. Eu uso exemplo assim em algumas palestras, tá? No zoológico tem o leão, no zoológico tem o macaco, no zoológico tem o passarinho, né? Enfim, tudo bonito lá, o papagaio. Mas o zoológico precisa de todos os animais para ser o zoológico. Sim. Uma equipe é a mesma coisa, uma equipe tu vai ter cada um com um dom diferente, uma característica diferente, a empresa tem que ter essa visão, tem que lapidar, a empresa tem que estar trabalhando, aí sim tu vai ter essa equipe de alta todas performance. Todas as qualidades forma um timaço. Um timaço. Moacir, fala um pouquinho para nós, o que tu nota de diferença, tu que viveu muito no mundo da indústria, tem formação de gestão, tudo, e teve toda essa expertise da indústria de equipes, né? Gestão de equipes em fábricas, indústrias pelo Brasil afora aí, e hoje tu tem essa experiência de gerir uma equipe do setor automotivo, de uma oficina. Quais as principais diferenças que tu vê, ou não tem diferença? Equipe, é tudo igual? O ambiente muda tudo, na verdade, né? Hoje
na Mamute é uma cultura completamente diferente de oficina, completamente diferente. Hoje é como se tu tem o título de oficina, mas a forma que a Mamute trabalha hoje é de uma indústria de alto nível. Dá para comparar com uma empresa multinacional, vamos falar, ou seja, trabalha forte em qualidade, trabalha forte em princípios, e isso é muito diferente. É muito diferente. Porque quando se fala em mecânica de forma geral, a gente lembra, né, lá do vô, lá do pai, lá do tio, lá do cunhado, né? Aquela garagem lá, desmonta o carro e monta. Claro que isso evoluiu muito, a gestão em empresas, empreendedores com visão, isso mudou muito. Mas a mecânica, eu falo em oficina em si, ela tem mais ou menos ela tem mais ou menos essa característica, aquele jeito. Quando tu entra na Mamute é completamente diferente. Procedimento de trabalho, a comunicação muito clara. Então, ou seja, com isso, a Mamute hoje pode ser considerado como uma indústria, uma fábrica de alto nível. Exatamente. Né, de muitos anos de experiência. Sem dúvida. Uma comparação, assim. Sem dúvida. Hoje, qualquer gestor que vier, de qualquer segmento, qualquer área, vir na Mamute hoje, ver metodologia de trabalho, processo de trabalho, vai ver que realmente é uma empresa de alto nível. Muito claro. Claro que quando tu traz isso para a equipe, novamente eu falo, começa pelo líder, pelo gestor, pelo diretor. Por exemplo, hoje, o dono da oficina Mamute, o Luzandro, é um cara completamente motivado. O que acontece hoje na prática, tá? Na prática, nós vemos um mundo que tem muita informação, muita. É só nós entrar nas redes sociais hoje nessa área aí. Muitas informações. Só que hoje as pessoas leem mais atitude do que informação. Ou seja, as pessoas leem mais atitude do que a informação. Então, quer dizer, quando eu tenho um diretor, quando eu tenho um gestor, líderes altamente motivados para frente, líderes, é aquele chavão, né? Chefes mandam, líderes inspiram. Sim. Então, as pessoas são motivadas, inspiradas, vendo justamente o gestor, o líder, o diretor, com esse pique todo para frente aí. Bacana. Tu que está assistindo aí agora e tem tua oficina, tem tua empresa, escutou quem sabe de gestão falando. Motivação é algo que passa da liderança, então, para toda a equipe. E no dia que não estiver motivado também, a disciplina conta muito. Então, tenha disciplina para seguir com a empresa nos eixos e formar a equipe de alta performance, assim como na Mamute hoje o Moacir vem formando e subindo a régua, como a gente chama. Quando fala em motivação, é bom ficar bem claro também, existe a motivação, né, duas formas, a interna e a externa. Né? A motivação externa eu venho aqui, eu vejo essa estrutura, essa motivação externa. Qualquer um que chegar de fora para fazer parte da equipe vai ficar motivado, que essa motivação externa me inspira. Sim. Mas eu não posso deixar de fora, e o principal é a motivação interna. Eu tenho que me automotivar. Tá bem, né? Eu tenho que me automotivar. Precisa, o cara lá, uma academia, cuidar do corpo, cuidar da mente, ler um bom livro. Exatamente. Fazer o que gosta, ter um momento de lazer, de prazer, para poder realmente externar essa motivação de uma forma real. Né? Porque precisa ser real, né? Para que realmente tenha um efeito positivo. Exatamente. Muito obrigado, Moacir, por toda essa aula de gestão que nos passou aqui. Show de bola. E pessoal, o Acelera vai ficando por aqui hoje, tá? Muito obrigado mais uma vez a todos os nossos patrocinadores, Abro Lubrificantes, Jonas Rodas e Pneus, aquele abraço. No próximo programa, na próxima segunda-feira, a gente vai trazer o assunto de como que funciona essa oficina toda. A gente falou de gestão, a gente falou de câmbio automático, mas para isso tudo acontecer, essa mágica acontecer, os bastidores disso, os bastidores dessa oficina, como que acontece? Na Mamute, no próximo programa, confere comigo, vem com a gente, que a gente vai estar expondo, mostrando tudo isso aí para vocês, meus amigos. Acelera vem ficando por aqui, aquele abraço, até a próxima semana e não esquece, Acelera, o programa que movimenta o setor automotivo.